Boa noite, estamos ao vivo mais uma vez, estamos ao vivo, deixa o pessoal aí entrando, vamos começar. Boa noite para quem está entrando. Hoje temos a segunda live dos princípios do emagrecimento. Pode ir convidando todo mundo que você quer que participe dessa segunda live, que você quer que realmente tenha uma transformação na vida em relação à alimentação, padrões, tudo que já viveu. Vamos mudar aí, vamos fazer acontecer a mudança de verdade. Nesse aviãozinho aqui do lado, você pode convidar todo mundo que você conhece, tá bom? Pode mandar. Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos convidando todo mundo. Vou esperar um pouquinho, deixa entrando um pouco mais de pessoas. Como vocês estão? Nessa quinta-feira. Hoje a live vai estar, muito boa mesmo. Boa noite. Olá. Podem ir convidando, hein? Todo mundo que você quiser que participe dessa live, vai mandando nesse aviãozinho aí, convida todo mundo, vamos fazer a diferença na vida das pessoas, né? Conhecimento compartilhado tem mais valor. Esperar só mais um pouquinho e aí eu já inicio, tá bom? Aguenta aí que essa live vai valer muito a pena você acompanhar, assistir até o final, vai ser transformadora. A live de ontem você consegue assistir, depois eu coloquei no YouTube, então deixei o link lá nos meus stories, você consegue assistir depois. Vai valer muito a pena também você assistir a live de ontem, porque foi incrível, assim. A live de hoje é uma continuidade, né, desse processo. Então, ontem iniciamos a fase 1, a primeira live dos princípios do emagrecimento. Hoje é a segunda live e amanhã é a terceira live. Então, todas são, assim, extremamente transformadoras, tá bom? É importante você acompanhar, pegar esse conteúdo completo. Legal. Muito bom. Isso aí. Então, eu vou começando aqui só... Vou falar o tema da live de hoje, né? O tema da live de hoje é as bases do princípio do emagrecimento. Então, quais são essas bases? Quais são as bases desse princípio que eu citei para vocês ontem, né? De como esses princípios são realmente o que transforma, o que muda tudo, o que quebra esse ciclo vicioso de emagrecimento errado que você vivia, tá bom? Que bom, Henrique, foi muito valioso para você, eu fico muito feliz. Show! Bom, então vamos lá, vou começando e a galera vai entrando, sei que nem todo mundo consegue participar, né, no ao vivo, trabalho e tudo mais, mas vamos lá. Você que tá aqui, com certeza vai ter um impacto transformador na sua vida e eu quero entregar o melhor para você, tá bom? Vamos retomar, então, falando um pouquinho de ontem. Ontem nós falamos sobre os inimigos do emagrecimento, como esses inimigos, eles são determinantes para te fazer errar na dieta, para te fazer desistir, para te fazer parar, para te causar medos, frustrações e tudo isso que vem impedindo você de emagrecer, né? Então, o tema da live de ontem foi exatamente isso, os inimigos do emagrecimento. E hoje eu vou te ensinar como você quebra esses inimigos, né, que é vivendo as bases do princípio do emagrecimento. Então, eu vou te apresentar essa base, tá bom?
Mas vamos retomar ainda aquela lição de casa que eu deixei para vocês, aquelas perguntinhas poderosas que vocês anotaram e que, se vocês responderam, com certeza vai fazer muito sentido o que eu vou falar agora, tá bom? Eu falei para vocês como a questão da reflexão, né, de você trazer para consciência, ter uma reflexão sobre as suas atitudes, como isso traz uma consciência, traz uma verdade sobre aquilo que você estava vivendo, você consegue entender melhor, né? Então essa reflexão, principalmente dessas perguntas de ontem, vai fazer total sentido. Então, eu quero começar falando da pergunta em relação ao passado que eu coloquei, que é a pergunta 2, que é como eu pergunto faço essa pergunta dizendo: como você acha que estaria hoje se você não tivesse desistido, não tivesse parado e tivesse persistido mesmo na primeira dieta que você começou? Como você acha que estaria hoje? Essa pergunta ela tem relação com o passado. Só que eu quero, ao mesmo tempo, te fazer refletir sobre isso, mas também quebrar a relação entre você e o seu passado, né? Então, eu quero que você risque essa pergunta, a sua resposta, que você risque e que você entenda que o que passou, passou. O que passou você não tem mais controle sobre, né? O que você fez, o que você viveu, o que você deixou de viver, você não consegue mais voltar atrás. Então, o que aconteceu no passado, tá feito, tá feito e você precisa apagar. Porque quando você fica muito apegada ao seu passado, você fica muito apegada às suas frustrações, aos seus medos, às suas tentativas. E isso vai só te moldando mais medo, né? Vai te causando medo e toda essa insegurança de tentar mais uma vez. Então, essa pergunta você risca, esquece o seu passado e foca daqui em diante, tá? A segunda reflexão, que é a primeira pergunta, que é como você se sente hoje em relação ao seu corpo, né? Qual é o sentimento que o seu corpo causa em você? Bom, acredito que você tenha colocado aí no papel, né, quais os sentimentos que o seu corpo te causa hoje. E eu quero te dizer que esse sentimento, essa relação com esse sentimento que você tem hoje em relação ao seu corpo, precisa causar em você uma indignação. Você precisa ficar indignado ao ponto de isso se tornar um motivador para você. Então, você pegar esse sentimento e olhar para ele e ficar totalmente indignada mesmo e quebrar isso, transformando em motivação para você não sentir mais isso, para você conseguir superar isso, ok? Então, essa é a segunda atitude em relação às perguntinhas que eu deixei para vocês ontem. E a terceira tem relação com o futuro, né? Como você se imagina daqui a um ano. Então, essa relação que você tem com o futuro é o seu fator motivador, né? É motivacional para você. Então, você tem que se apegar nisso todas as vezes que você tentar desanimar, tentar desistir. Você lembrar de como você quer estar daqui a um ano e você se apegar a isso realmente e fazer, né? Ter atitudes que te causem essa mudança, né? Porque uma coisa você precisa entender. Daqui a um ano, o tempo vai passar de qualquer maneira. Então, você fazendo o melhor para você alcançar o seu objetivo, você alcançando o seu objetivo ou não, ou você deixando de fazer, esse tempo vai passar. E o que vai diferenciar de que daqui a um ano você vai ter ou não esse corpo que você sonha, que você deseja, é o que você faz hoje, né? É a construção do que você faz hoje que vai te levar a um futuro que você deseja. Então, pensa só, é uma soma de ações. Não adianta daqui 3 meses, quando estiver perto de completar um ano, você correr atrás de, nossa, olha só, eu coloquei aquela meta, né, para daqui a um ano, então falta 3 meses, eu preciso correr atrás do tempo. Não, é começar hoje, é ter atitudes que causem essa transformação daqui a um ano, hoje, né? Você tem essa possibilidade de começar hoje. Então faça isso porque o tempo vai passar, você vai continuar frustrada, você tem a possibilidade de continuar frustrada ou de ter o seu resultado e ser a pessoa mais feliz e realizada, né? Então faça essa escolha, tá bom? Então o que eu tinha para falar em relação à live de ontem é isso, retomar aí essas perguntinhas que são perguntas reflexivas, poderosas,
e agora você entende o porquê dessas perguntas, né? E as atitudes que você precisa tomar em relação a essa reflexão, tá bom? E vai fazer total diferença na sua vida, beleza? E aí a gente entra numa questão que é o seguinte: o que diferencia todas as suas tentativas passadas de emagrecer, o que diferencia você ter feito todo aquele processo e nunca ter resultado do que você está fazendo hoje, é que o que você está vivendo hoje, nesses princípios do emagrecimento, é totalmente diferente de tudo que você já fez. E você não conseguiu isso antes porque ninguém nunca tinha te falado sobre esses princípios, que parece ser tão simples, mas que parecia ter uma venda nos seus olhos e você não conseguia enxergar isso. Você vai entender melhor quando eu começar a explicar sobre esses pilares, né? Essas bases dos princípios. Tá fazendo sentido para você? Me manda aqui se está fazendo sentido para você, se as perguntinhas fizeram sentido para você, se trouxeram realmente essa reflexão, tá bom? Vai mandando aqui no chat, que eu quero ver o que vocês estão sentindo, o que vocês estão vivendo em relação a esse processo, tá bom? Esses dias eu quero realmente saber como vocês estão se sentindo. Bom, então chegou o momento da gente falar aí sobre os fundamentos dos princípios, né? Que são as bases do princípio do emagrecimento. Que ontem eu falei pra vocês quais que eram, né? Citei, e hoje a gente vai conversar a fundo em relação a esses princípios. Então eu falei pra vocês ontem que esses princípios eles se baseiam em um triângulo. Um triângulo onde uma base depende da outra. Imagina só um triângulo. Um triângulo ele precisa de todas as três bases, porque senão ele não fica de pé, né? Ele não se sustenta. E é a mesma coisa com os princípios. É feita uma base, né? Como um triângulo. E um precisa do outro, um depende do outro, para que os três em conjunto te tragam um resultado poderoso, tá bom? Então esses princípios são mudanças de hábitos, alimentação e atividade física. Poxa, mas é isso? É muito simples, parece simples, né? Você pensar, mas é só mudar meus hábitos, é só mudar minha alimentação, é só incluir uma atividade física, mas, tipo, não é isso que eu faço? Vamos entender se é isso que você faz, tá bom? Porque parece simples, é realmente simples, e mesmo assim você erra. E aí, a gente vai entender o porquê. Em relação a todas as dietas que você já fez, em relação a todas as suas tentativas, eu quero que você acredite nisso, entenda isso, que o erro, o problema nunca foi você. O problema nunca foi que você não consegue fazer, que você não é capaz, que você não consegue, não tem foco e todas essas coisas que você diz em relação a você quando você se frustra, quando você deixa de fazer, de seguir o seu objetivo. Então, o problema nunca foi você. O problema sempre foi o caminho que você decidiu tomar em relação ao seu emagrecimento, tá? Então, quebra isso em você para começar. O problema das dietas, do seu emagrecimento nunca ter acontecido, de você nunca ter conseguido ter um resultado, nunca foi sobre você. Sempre foi pelo caminho que você insistia a tomar para tentar emagrecer. Só que agora você tem a possibilidade de aprender e tomar um caminho certo que vai causar realmente essa transformação, tá bom? E por que nunca foi sobre você e sempre foi pela escolha que você fazia, sobre o caminho que você tomava? Porque você sempre seguiu um protocolo que na sua cabeça era o certo, que na sua cabeça era o caminho que ia dar certo, né? Era aquele caminho que realmente ia te fazer emagrecer. Então, quando você pensava, nossa, agora eu vou emagrecer. Aí o que você faz? Você abre a sua caixinha do emagrecimento, você entra nessa caixinha do emagrecimento e lá já tem o protocolo certinho do que você vai começar a fazer. Ó, então abri a caixinha, entrei na caixinha e agora eu vou fazer o quê? Vou fazer uma dieta restrita, vou tomar um remédio para emagrecer, vou pegar um atalho e vou fazer uma musculação, que eu odeio, mas vou fazer. Ou uma caminhada, que eu faço forçada, mas vou fazer. Por quê? Porque esse é o protocolo do emagrecimento na sua mente, né? Esse é o caminho que vai dar certo.
Só que ele nunca deu certo porque você não conseguia, porque você desistia. Só que não é isso. É totalmente o contrário. Não era porque você não conseguia. É porque esse caminho aí já tá saturado. Esse caminho não dá certo, né? Então, a primeira coisa é você quebrar esse caminho, né? Ter esse padrão, quebrar esse padrão. E nós vamos fazer uma coisa agora, né? Já estamos fazendo, na verdade, que é dar um reset na sua mente. A gente vai resetar sua mente e vai reprogramar ela com bons pensamentos, com boas atitudes e entendendo agora que o caminho certo existe e você vai aprender ele hoje, tá bom? Você já está aprendendo desde ontem. E se você seguir nele, com certeza você vai ter um bom resultado, tá? Então, agora que você entende que nunca foi sobre você, sempre foi pelo caminho que você tomou, você também pode acreditar que você consegue sim, que você é capaz sim, que você pode tudo que você quiser, basta ter um caminho certo. E você vai aprender isso agora. Então, as bases dos princípios do emagrecimento são mudanças de hábitos, alimentação e atividade física. Mas é só isso? Não. Mudanças de hábitos, elas podem ser das mais simples às mais complexas, né? Você pode começar com mudanças simples que fazem toda a diferença, ou você pode ir evoluindo até você chegar nas mais complexas, que seriam atitudes que você gostaria de ter e que hoje você não consegue incluir de jeito nenhum. Tá? Então, você pode ir sempre evoluindo, assim como a alimentação e a atividade física, você pode evoluir suas mudanças de hábitos, tá? E elas precisam existir. Mudanças de hábitos, elas incluem organização, prioridades, sair da sua zona de conforto, conseguir incluir atitudes que você não tinha antes e que você precisa ter para que o seu emagrecimento dê certo. Um exemplo simples. Às vezes você tem o hábito de não tomar café da manhã, porque você acorda na hora de sair para o trabalho, não tem tempo de tomar café da manhã, fica sem tomar esse café, fica esse tempo em jejum, e quando você chega no almoço, você tá com o quê? Muita fome. E aí você acaba descontando nesse almoço esse período que você ficou sem comer. E uma atitude simples que mudaria isso é você sair da sua zona de conforto, trazer aí uma prioridade e se organizar para conseguir incluir esse café da manhã. Então seria o quê? Se eu acordo muito em cima da hora de ir trabalhar, por que não acordar pelo menos 30 minutos antes e tomar esse café da manhã, me dar esse momento, oferecer isso para o meu corpo, para que na próxima refeição eu esteja mais tranquila. Ou então, se programar no dia anterior, deixar as coisas mais facilitadas para você conseguir acordar e só tomar seu café da manhã, normal, ou até levar para o seu trabalho e tomar lá, mesmo que você não consiga em casa, mas você organizou e você não deixou de realizar. Então, isso é uma mudança simples, mas que se você tá tão programada, tipo, bom, é até um benefício eu ficar sem comer, né? Porque se eu não tomar café da manhã, eu vou ficar um tempão em jejum. E esse jejum pode ser que me emagreça, mas não vai te emagrecer. Não vai. Vai te causar uma compulsão alimentar. Então, essa é uma mudança simples, né? Uma atitude simples. Assim como você incluir hábitos que são poderosos também para sua vida, como atividade física, ler um livro, ter um momento de meditação, ter um momento seu, um momento de lazer seu durante o seu dia, que já é tão estressante, tão cheio de coisas e tarefas para fazer, você separar um tempo para você, isso traz uma calmaria e aí você para de descontar o seu estresse e a sua ansiedade na comida e passa a descontar isso, né? A viver um momento que é seu, que é único, que vai te aliviar de todo esse dia tenso, né? Então, existem várias mudanças de hábitos que são importantes e que eu quero ainda te ajudar pegando na sua mão e vivendo isso junto com você, tá bom? E em seguida, a gente tem aí a alimentação. Né? A alimentação é a base. Só que não é só fazer uma dieta, não é só restringir os alimentos, não é só deixar de comer. É você escolher comer bem, independente do momento, independente do tempo, independente de onde você estiver, independente se você está de férias, se você está no final de semana, você escolhe comer bem.
Você escolhe entregar isso para o seu corpo, ter essa atitude. E aí você começa a reprogramar a sua mente, entendendo que a alimentação, que a dieta não é uma prisão. Não é uma prisão que no final de semana você precisa se libertar. Não é uma prisão que nas suas férias você precisa se libertar. Porque se dieta é algo bom, é uma mudança de alimentação, incluindo alimentos bons, que vai te trazer um benefício, por que seria uma prisão? Por que seria algo ruim, tão ruim que você precisa se libertar nesses momentos? Não é assim, né? A alimentação, ela tem que ser equilibrada. Você tem que aprender sobre a hora de parar, a hora de iniciar, sobre como você pode incluir alimentos, como tem outros que você precisa restringir, né? Diminuir o consumo a seu favor e não por uma obrigação. Né? Então tudo isso faz a sua mente entender que a dieta ela não é uma prisão ou algo que é extremamente ruim. É algo que vai transformar a sua vida mesmo e te aproximar do seu objetivo. Imagina uma pessoa que é bem fitness, sabe? Que vive vive da estética, vive atletas mesmo, que comem bem, né? Que tem uma rotina de treino. Quando eles estão de férias ou viajando, eles não deixam de comer bem, eles não deixam de treinar. Por quê? Porque eles se habituaram a isso, é um hábito deles, é algo natural eles comerem bem, é algo natural eles irem para um restaurante e escolher uma refeição que não é tão calórica, que não é tão exagerada em calorias, em condimentos e tudo isso. É escolher ir em um restaurante diferente. Então, é um hábito. E sobre hábito, sobre construção de hábito, é importante você entender também que você constrói esses hábitos, né? Os hábitos você constrói a partir de constância. Você vai fazendo, você vai praticando, até que esse hábito cria raiz e você faz ele inconsciente. Você segue esse hábito de forma inconsciente. Já faz parte de você. No final de semana não é algo que vai ser extremamente doloroso para você comer bem. Né? Então, da mesma forma como você tem o hábito hoje, um hábito ruim, né? Esse hábito que você tem, seja de final de semana ou durante a semana, um hábito ruim que você tem, como você construiu ele? Fazendo, praticando. E aí hoje, esse hábito, ele permanece de forma inconsciente. Você vai fazendo porque é natural para você. Mas até você chegar nisso, foi uma construção, né, diária. Então a mesma coisa para você quebrar hábitos antigos e incluir hábitos novos é você ir fazendo, vivendo e reprogramando a sua mente, tá bom? E para isso a gente tem também, nossa mente é totalmente adaptável a isso e a gente vai falar sobre isso amanhã. E aí a gente entra no outro pilar, né, no último pilar, que é a atividade física. Isso daqui é muito importante. Atividade física é algo muito importante que você precisa aprender. Porque assim como dieta você acha que a única solução é dieta restrita, atividade física você também tem na sua cabeça que a única atividade que vai fazer você emagrecer ou é um cardio, corrida ou caminhada, ou é musculação. Só que se você não gosta de fazer isso para você é totalmente sacrificante, é totalmente chato e você não consegue ter constância nisso. Então, se me pergunta, Nutri, então qual que é a melhor atividade física para você conseguir emagrecer? Não é que não existe. Existe, e aquela que existe é a que você faz porque você gosta. Por exemplo, você gosta de dançar. Você gosta de dançar. Então, se você fizesse aula de dança, é uma atividade física, você tem um gasto calórico nessa atividade e é algo que você faria com prazer. E quando você faz algo com prazer porque você gosta, você constrói uma constância e essa constância vai te gerar um resultado. Então, a atividade física, a melhor atividade física para emagrecer é aquela que você consegue ter constância, é aquela que você consegue realmente ir praticar de maneira inconsciente também, né? Que faz falta quando você não vai. Então, não precisa ser necessariamente uma musculação, não precisa ser necessariamente uma caminhada. Você pode fazer um treino em casa, você pode fazer um esporte, uma atividade que você gosta. Contanto que você tenha constância, isso vai te gerar um resultado, tá? Então, esse pilar, né? Essas bases dos princípios, o que isso causa em você?
Tira você daquela caixinha que eu falei pra vocês no início, que vocês entram quando pensam em emagrecimento. Naquele protocolo fechado de que dieta restrita e treino, musculação ou caminhada é o que vai te gerar um resultado e isso não dá certo porque você não consegue. Não, não é porque você não consegue, é porque esse método não dá certo. Esse método não dá certo. Se você não mudar seus hábitos, se você não fizer involuntariamente, já programada a sua mente para comer bem, independente do momento, do dia, do horário, do ano, da época, você querer comer bem, e esse querer comer bem, ele vem através de hábitos, né? Construção de hábitos. Fica inconsciente você praticar isso. Você praticar uma atividade física que você gosta, né, te torna uma pessoa constante. Então, é te tirar dessa caixinha do protocolo fechado do emagrecimento e te fazer viver essas bases, esses princípios que vai te causar um resultado a longo prazo e não só te fazer emagrecer, porque chega de emagrecer 30 dias e depois voltar tudo. Porque quando você vive esse protocolo fechado, é isso que acontece. Tem prazo determinado para o seu emagrecimento acontecer e acabar também. Então, eu vou fazer dieta por 30 dias. Aí eu alcanço meu resultado em 30 dias, depois disso, acabou dieta, tô livre, tô liberada. E aí? Não mudou nada. Você fica só nesse ciclo vicioso. Então, não é por tempo determinado, é pra vida. Você tem que entender isso, que mudanças são necessárias pra vida, pra você viver sempre. E aí sim você consegue emagrecer e manter esse emagrecimento. Ok? Então essas são as bases e eu tenho certeza que se você aplicar isso, se você viver esses princípios, você vai ter um resultado para sempre. Eu te garanto isso, sim, não tem dúvidas, porque é esse o caminho, né? É esse o caminho, você já entendeu isso. Me manda aqui no chat, vai falando comigo se tá fazendo sentido para você, se você tá entendendo, compreendendo esse assunto, né? Se você tem alguma dúvida, vai mandando aqui pra mim. Vou ficar aqui de olho. Você consegue entender também que é algo simples, que ao mesmo tempo que é simples, você não conseguia enxergar dessa maneira? Você não conseguia viver esses princípios porque você estava tão acostumado a essa caixinha do emagrecimento? Você consegue entender isso? Que é simples, que é possível, mas que você precisa agora tomar esse caminho para dar certo, né? E aí vamos falar sobre, né, essa mudança, como começa o seu start, como começa o início de tudo, né? Como você dá um start a esses princípios, né? Essas mudanças. Legal, que bom que você está entendendo. E esse assunto, gente, é um assunto assim que eu venho estudando há muito tempo, observando, como eu contei ontem pra vocês, um pouco da minha história também, algo do que eu vivi e de experiências que deram certo pra mim, que eu convivo muito em consultório. Então não é um assunto que, eu acho que é isso. Não, é algo que é estudado, é algo que é comprovado ali nas mudanças que realmente dá certo. Né? Então é algo que eu quero realmente causar uma transformação em vocês. Então, e casos que as pessoas realmente acabam comendo por ansiedade e estresse? É exatamente isso, é você buscar uma outra alternativa para esse estresse, para essa ansiedade, né? Incluir um hábito que possa te gerar benefícios nesses momentos. E entender também que o alimento não é válvula de escape, né? Você utilizar o alimento como válvula de escape. Tipo, eu tô feliz, eu vou comer. É uma alimentação emocional. Você tem que entender nesse momento se é uma fome fisiológica ou se é uma fome emocional. Porque se for uma fome emocional, você precisa fazer aquela reflexão do o que eu vou sentir depois. Se eu comer, se eu ceder para essa minha ansiedade e acabar descontando na comida, o que eu vou sentir depois? Vai valer a pena comer isso agora? Quando você tem essa fome emocional, você precisa trazer essa reflexão. Você precisa
colocar o pé no freio e trazer essa reflexão e decidir melhor. E além disso, incluir hábitos que te tragam aí alegrias, prazer, né, felicidade, que o alimento naquele momento poderia te dar. E é uma construção de hábitos. É aos poucos, é fazendo até dar certo, até você entender, até você viver isso de verdade. Deixa eu ver. Pois é, algumas vezes acontece isso comigo e me arrependo, porque é isso que acontece. Então, antes de se arrepender, se você sabe que você vai se arrepender, pensa antes de comer, vê se vale a pena esse arrependimento, vê se vale a pena esse sentimento que você sente depois de ter comido, né? E coloca numa balança. E aí vai praticando isso, o dizer não, e não é o dizer não uma restrição, eu nunca posso comer. É se organizar, é incluir um hábito de organização, né? Então, eu posso, se eu tenho vontade, daqui um tempo eu vou comer. Você se programa para comer aquele alimento que você gosta, e quando você sentir a vontade, você já sabe, poxa, naquele dia eu vou comer, então por que eu vou gastar meu cartucho hoje, sabe? Se eu posso comer daqui no dia que eu me programei. E aí, no dia que você se programa, você não traz esse sentimento de arrependimento, porque você já estava programada para fazer aquilo. É tudo uma questão de dar um reset mesmo na mente. E eu vou ensinar vocês a fazer isso na live de amanhã. Eu vou ensinar vocês, vou pegar na mão de vocês e eu vou te ensinar o caminho, como colocar isso em prática, né, em ação. Porque tem todo um plano de ação para que isso realmente você vá construindo e vai dando certo, tá bom? Bom, então essa mudança, ela precisa acontecer e você precisa dar um start nessa mudança, né? Você precisa dar um passo de fé em você, um passo de fé no seu emagrecimento de forma correta. E um quesito assim que é fundamental para isso. Imagina que agora você sabe que existe 2 caminhos. Existe o caminho que dá errado, que é o caminho que você estava tomando até hoje, né? Até ontem. E agora você conhece o caminho que dá certo. Você conhece, então não dá mais para errar dizendo que você só conhece um caminho. Não, se você errar, agora você sabe que você errou porque você desviou do caminho certo. E imagina que você tem um mapa nas suas mãos. E essa é uma atividade, tá? Para você fazer enquanto eu tô falando. Imagina que você tem um mapa nas suas mãos. E nesse mapa tem você, né, o seu ponto inicial, e tem a cidade onde você quer chegar, que é o seu corpo dos sonhos, que é o seu objetivo final. Só que para você chegar nesse caminho, para você alcançar esse caminho, você precisa percorrer um percurso, né? Tem um caminho ali, uma estrada para você seguir e chegar nesse objetivo. Durante essa estrada, no seu mapa, existe o quê? Várias cidades que pode encaixar aí várias informações sobre alimentos. Cada hora surge um alimento novo, um suplemento milagroso, uma dieta milagrosa, uma informação, porque esse alimento não faz bem, porque tem que tirar esse alimento, porque tem que incluir esse alimento. E aí você vai sendo nesse caminho bombardeada de informações. Do que dá certo, do que não dá certo, e aí você começa a ver também atalhos, talvez eu possa pegar esse atalho, e começa a surgir várias coisas durante esse caminho. Mas se você tiver uma bússola, que você se apegue e que você sabe que é o que dá certo, que nesse caso é os princípios do emagrecimento, nenhuma interferência externa vai te tirar desse caminho. Nada vai te tirar desse caminho, porque você entendeu que o seu caminho é a longo prazo, mas que você vai chegar lá e vai conseguir manter. E que não vale a pena cair mais nos atalhos, porque você já sabe que os atalhos são seus inimigos, porque você já sabe que a falta de organização são seus inimigos, você já conhece os seus inimigos do emagrecimento, né? E agora você conhece a sua bússola, que é o seu princípio, que é o princípio do seu emagrecimento. Então você tem que se agarrar nessa bússola e olhar só para ela e deixar que ela te leve até o seu resultado final, que é o seu corpo dos sonhos, que não acaba quando você chegar lá, porque mudanças são para a vida.
toda. Ok, deu para entender onde você está hoje, onde você quer chegar, e você precisa dessa bússola que são os princípios. Vamos fazer acontecer dessa maneira agora, tá bom? Então, se você realmente quer isso, se você realmente quer chegar no seu corpo dos sonhos, que você quer chegar nessa cidade, nesse resultado final, viva isso e esteja aqui comigo amanhã. Seu desafio já começa amanhã, ó. Num sextou, estar aqui na live comigo para aprender qual que é a estratégia certa, qual que é o caminho para viver esses princípios do emagrecimento. Porque agora você conhece quais são os princípios detalhadamente. Como eu coloco isso em prática? Como eu vivo isso de maneira clara? Eu vou pegar na mão de vocês e eu vou ensinar tudo. Então você precisa estar aqui para conhecer o método certo para eu te ensinar isso, tá bom? Deu para entender tudo? Fez sentido para vocês essa live? Tô lendo aqui. É exatamente isso. Às vezes não dá tempo de pensar, mas porque você tá agindo no impulso. Você tá agindo no automático, no piloto automático. Se você sabe que naquele horário, geralmente, esse impulso acontece, porque às vezes tem o horário certo de acontecer, o horário certo de você sentir aquele desejo, aquela vontade incontrolável. Então, se você sabe que naquele horário você já vai sentir, já vai controlando isso antes, né? É tudo uma reprogramação. Mas eu vou te ensinar a fazer isso, eu vou te ensinar a reprogramar realmente a sua mente, zerar tudo que você já fez de errado e reprogramar a sua mente num caminho certo, com a bússola certa, que são os princípios do emagrecimento. Então, eu encontro vocês aqui amanhã pra gente viver mais esse processo. É o último processo desses princípios, o último e o início. Então, amanhã tem a cereja do bolo e você não pode perder essa cereja do bolo, tá bom? Se programa pra estar aqui amanhã. Então, foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos tirar um print, uma fotinha, para eu ver vocês me mandarem lá, ver que você participou. A gente aproveita e já conversa um pouquinho no direct, você pode mandar alguma dúvida, tá bom? Sempre dou essa atenção depois das lives. Que bom que vocês gostaram. Vamos lá tirar. Vamos conversar, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar. E amanhã tem mais. Uma ótima noite para vocês.